Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de um grupo de bactérias bastante importante no nosso meio, que são bactérias esféricas, chamadas de estafilococos. Então, aqui nesse slide, nós vamos conferir algumas características desses micro-organismos, né? Bom, os estafilococos, né, esse gênero, ele é composto por bactérias esféricas, né, bactérias de parede celular redonda. Então, por esse motivo, eles são denominados de cocos. Como eles se coram na coloração de gram em roxo, né, eles possuem uma parede de gram positiva. Então, são cocos gram positivos que se agrupam, né, ou se dividem em cachos, tá certo? São bactérias chamadas de anaeróbias facultativas, porque elas têm a capacidade de crescer tanto na presença como na ausência do oxigênio atmosférico. São bactérias que também produzem os chamados pigmentos carotenoides, né? E isso é observado principalmente para o Staphylococcus aureus, quando essa bactéria ela cresce à temperatura ambiente, né? Ela cresce com coloração amarelada, né? Tanto que esse nome aureus vem de ouro em latim, justamente por causa da produção desses pigmentos, né? Por essa espécie, pelo Staphylococcus aureus, tá certo? Uma outra característica, né, importante, né, inclusive para classificação e para identificação laboratorial desse micro-organismo, é a produção de enzimas denominadas de catalase, né? Inclusive essa enzima vai distinguir os estafilococos de outro grupo importante de bactérias cocos gram-positivos, que são os streptococos, né? Então, os estafilococos nós dizemos que são catalase positivos, ou seja, eles convertem o peróxido de hidrogênio em oxigênio e água, né? Uma característica importante porque o oxigênio e a água eles não são tóxicos, eles são inócuos, né? Para os micro-organismos de uma forma geral, tá certo? Uma outra enzima bastante importante para a classificação das espécies de estafilococos é a enzima coagulase. A enzima coagulase ela tem a característica de coagular plasma humano, tanto in vitro como in vivo, né? E nessa característica in vitro a gente usa também para classificar as espécies de estafilococos. Então, apenas a espécie Staphylococcus aureus produz a enzima coagulase. Outras espécies também importantes de estafilococos, como o epidermides e os saprofíticos, não produzem a enzima coagulase. Então, a gente diz que esses estafilococos são coagulase negativo. Mais abaixo, a gente vê uma prova de identificação laboratorial, né, que é o teste da coagulase em lâmina, né, onde à direita, né, nós vemos uma prova negativa em que há apenas uma emulsificação do plasma com uma colônia bacteriana e ela fica assim esbranquiçada. E à direita nós vemos uma prova positiva em que há formação de pequenos grumos devido à produção da enzima coagulase pela espécie Staphylococcus aureus e a produção desses grumos que coagulou o plasma que foi utilizado nessa prova. Pode ser feita com plasma humano, mas normalmente no laboratório é utilizado plasma de coelho. Então, de agora em diante, vamos nos ater principalmente às características da espécie Staphylococcus aureus, tá? Por ser a mais frequente e a que possui mais fatores de virulência, tendo a capacidade de causar doenças mais graves nos indivíduos, né? Então, essa bactéria, ela pode estar presente na pele de até 15% das pessoas e no nariz de até 50% das pessoas, isso de uma forma normal, como parte de microbiota. É importante também que essa bactéria, ela possui diversos fatores de virulência, né? Ela possui uma cápsula, né, que reveste a parede celular, que é constituída por polissacarídeo, que é um açúcar. Dessa forma, ela inibe a fagocitose por outros por anticorpos ou por células, né, como macrófagos, neutrófilos, né, principalmente do sistema imune do hospedeiro, e ainda tem como característica que essa cápsula age como uma cola, né, facilitando a adesão dessa bactéria a moléculas presentes no hospedeiro.
Possui ainda como fator de virulência os ácidos teicoicos, que também são fatores de adesão, né? Eles se ligam à fibronectina presente nas células e tecidos do hospedeiro. Possuem também o próprio peptidoglicano, né, em grande quantidade, como todas as bactérias gram-positivas, e esse próprio peptidoglicano, ele age como uma endotoxina que está presente em bactérias gram-negativas, né? Não está presente, a endotoxina não está presente no Staphylococcus aureus, mas o peptidoglicano age, né, como uma endotoxina nessas bactérias. Então, pode causar sepse, né, porque ativa o sistema complemento, ativa a produção de interleucinas, como a interleucina 1, e a própria atração e quimiotaxia de células polimorfonucleares, causando os clássicos, né, abscessos, que é uma característica de infecções estafilocóccicas, né? Um outro fator de virulência, né, que essa bactéria possui, bastante conhecido inclusive, que é a proteína A, né? Essa proteína A está presente na superfície, né, da parede celular do Staphylococcus aureus e tem a capacidade de se ligar à porção FC das IgGs, que são imunoglobulinas, né? E o que é que isso faz? Isso impede a interação, né, da bactéria com os fagócitos, né? Esses fagócitos devem se ligar nessa porção, né, FC das imunoglobulinas para poder fazer a opsonização. E a proteína A se liga a essa porção e impede que seja feita essa opsonização, que é importante no processo de contenção da infecção, importante no processo de fagocitose. Então, nesse slide, nós podemos observar melhor como funciona o fator de virulência, que é a proteína A do Staphylococcus aureus. Então, observem que a proteína A presente na parede celular do Staphylococcus aureus, ela se liga à porção FC das imunoglobulinas IgG, impedindo o processo de opsonização que ocorre na fagocitose, porque é justamente essa porção FC das IgGs que vai fazer a ligação com outras células, né, do hospedeiro, como os macrófagos. Outro fator de virulência importante para os Staphylococcus aureus são as exotoxinas que destroem células humanas, né, também chamadas de citotoxinas. Essas citotoxinas, elas têm uma atividade em destruir leucócitos, também chamadas de leucocidinas, e aí está inclusa a chamada leucocidina de Panton-Valentine. Tem as toxinas, as citotoxinas, que destroem hemácias e vários outros tipos celulares, e aí nós temos as hemolisinas, da qual a principal é a alfa-hemolisina, mas tem a beta e gama-hemolisina. Então, de uma forma geral, essas citotoxinas, né, elas destroem células, elas formam poros na membrana dessas células, leucócitos, eritrócitos, fibroblastos, macrófagos e plaquetas. Ao causar esse dano celular, né, além de destruir diretamente essas células, também induzem a liberação de vários mediadores pró-inflamatórios, que vão levar a um processo de inflamação nos tecidos do hospedeiro. E aí nós temos interleucina 8, leucotrienos, histamina, fator de agregação plaquetária. Outro fator de virulência importante que os Staphylococcus aureus produzem são as chamadas toxinas superantígenos, né? Como a gente pode ver nessa figura, as toxinas superantígenos, elas se ligam ao mesmo tempo a uma célula apresentadora de antígeno, né, a uma molécula de MHC classe 2 da célula apresentadora de antígeno, que pode ser um macrófago, um monócito, uma célula dendrítica, e ao mesmo tempo ela se liga a um receptor de célula T, né? Então, essa ligação simultânea a esses dois tipos celulares leva a uma resposta imune exacerbada no organismo do hospedeiro, né? Vem a esse local, né,
uma atração, uma quimiotaxia de outras células de defesa, né, do organismo, de mais leucócitos, e a produção de vários mediadores inflamatórios, que levam a uma reação de cascata de inflamação, né, que vai ser evidenciada como sinais e sintomas dependendo do tipo de toxina superantígeno produzida pelo Staphylococcus aureus. Então, ele produz 3 toxinas superantígenos. A primeira, a toxina da síndrome do choque tóxico estafilocócico, representado pela sigla TSST1. Produz as enterotoxinas, que causam quadros de gastroenterite, né, que cursam com muito vômito, normalmente, em alguns casos com diarreia. E também produzem as toxinas esfoliativas, né, que causam sintomas, sinais e sintomas como se fossem queimaduras, principalmente em crianças pequenas. Então, uma das toxinas associadas a sintomas mais graves, causadas pelo Staphylococcus aureus, é a toxina da síndrome do choque tóxico estafilocócico. Então, com frequência, essa toxina ela tem sido associada a mulheres que usam absorventes internos por longos períodos. Mas não só a mulheres, homens também podem ser acometidos, porque outros locais, né, em que há uma baixa tensão de oxigênio, como por exemplo, após cirurgias nasais, em que há formação de tampões cirúrgicos, né, nasais, feridas operatórias que são fechadas, né, ou seja, locais onde fica uma baixa tensão de oxigênio, porque essa baixa tensão favoreceria, né, a produção da toxina por cepas de estafilococos capazes de produzi-la, né? Então, essas toxinas, ao serem produzidas por essas cepas, elas penetram na corrente sanguínea e vão agir à distância, né? O paciente ou as pacientes normalmente apresentam sinais e sintomas parecidos com de uma sepse, né? Náuseas, vômitos, febre, diarreia, mialgias, erupção cutânea descamativa é um sinal muito frequente, né? Podendo ocorrer ainda insuficiência renal e trombocitopenia. Em casos mais graves, pode levar a um choque hipovolêmico e a paciente pode ir a óbito. Então, nesse slide nós podemos observar 2 pacientes, né, com quadro de síndrome do choque tóxico, em que nós podemos observar que os 2 têm uma erupção cutânea descamativa, né? Então, uma paciente mulher e uma paciente criança, né? Para a gente ver como nem sempre está associada somente ao uso de absorvente interno, né? Então, alguns pacientes, eles podem desenvolver esse quadro, né, de síndrome do choque tóxico e o médico, o profissional de saúde, ele pode nem conseguir identificar, né, um ferimento, a origem dessa infecção. Nesse slide, nós observamos vários graus de erupção cutânea descamativa em pacientes também com síndrome do choque tóxico. Outro tipo de toxina superantígeno produzida por cepas de Staphylococcus aureus são as enterotoxinas. Existem pelo menos 8 tipos diferentes de enterotoxinas, ou seja, nós podemos ter até 8 vezes quadros de toxinfecção alimentar pelo Staphylococcus aureus. Essas toxinas, elas são consideradas termoestáveis, ou seja, se elas estiverem presentes no alimento, mesmo depois de aquecer esse alimento, né, essas toxinas elas não serão destruídas, elas não serão degradadas, né? Nem toda cepa de Staphylococcus aureus é capaz de produzir essas toxinas. Estima-se que de 30 a 50% das cepas tenham essa capacidade. Após essas toxinas serem produzidas, se elas estiverem presentes no alimento, vão ser ingeridas, né, pelo hospedeiro, e aí elas vão atuar diretamente sobre os receptores neurais presentes no intestino via nervo vago, até a corrente sanguínea, né, vão para a corrente sanguínea até o centro do vômito, né, no sistema nervoso.
Vão ativar células T e vão ser responsáveis pela liberação de citocinas, mediadores esses que vão levar a um estímulo, né, exacerbado do vômito, principalmente vômito, e em alguns casos podendo ocasionar também diarreia nesses pacientes acometidos. E o outro tipo de toxina superantígeno produzida por cepas de Staphylococcus aureus, que são as toxinas esfoliativas, também chamadas de esfoliatinas, né? Elas causam uma doença chamada síndrome da pele escaldada, também denominada de doença de Ritter, que foi o médico que primeiro observou essa doença. Então, a partir de um foco infeccioso, né, causado por cepas de Staphylococcus aureus, produtores das toxinas esfoliativas, essa toxina vai se espalhar, vai tomar a corrente sanguínea e vai agir sobre locais específicos, que é a desmogleína, que são proteínas, né, existentes na superfície das células epiteliais e que vão promover a adesão entre essas células epiteliais. Então, elas vão ser destruídas, né? Essa desmogleína ela vai ser destruída pela toxina esfoliativa, o que vai ocasionar a separação da epiderme da derme. O paciente ele vai se assemelhar a um paciente que sofreu uma queimadura por água quente. Daí o nome síndrome da pele escaldada. Ela ocorre grande maioria dos casos, principalmente em crianças, né, bebês, os lactentes, né, e crianças até por volta dos 6 anos de idade, tá? Pode ser contagiosa se houver a transmissão de cepas produtoras da toxina de uma criança para outra, tá? Pode ser uma doença benigna, né, embora possa haver complicações, né, nos pacientes acometidos, até porque, como eu disse, costumam ser crianças. Então, pode ocorrer quadros de desidratação, quadros de infecção bacteriana secundárias, né, outras bactérias podem se instalar na pele lesionada, né, desses pacientes e até quadros que podem evoluir para uma sepse. Existe, né, uma forma dessa doença que apenas a produção da toxina ela ocorre de uma forma localizada, né, principalmente no rosto ou nos membros, né, que é denominada de impetigo bolhoso, que é uma forma localizada, né, que ocorre em cepas produtoras de toxinas esfoliativas de forma localizada, ou seja, uma forma mais benigna do que a síndrome da pele escaldada, que é generalizada. Então, nesse slide, nós observamos vários graus de acometimento de pacientes, crianças, né, bebês, com síndrome da pele escaldada, né? Observem a descamação da pele, a vermelhidão, né? E no canto inferior à esquerda, nós observamos o que a gente chama de sinal de Nikolsky positivo, que é ao se fazer uma leve pressão com os dedos, né, ocorre um descolamento da pele, o descolamento da epiderme da derme, né? Embora, como eu falei, possam haver complicações no decorrer da doença, a maioria dos pacientes se recupera por completo, não ficando cicatrizes. Outros fatores de virulência bastante importantes para Staphylococcus aureus também são enzimas, né? Mas são enzimas que têm um potencial como se fossem toxinas, né? Que aumentam a virulência desse micro-organismo. Então, dentre as enzimas mais importantes, nós temos a coagulase, né? Que inclusive eu já falei para vocês dela no começo da aula. Então, a coagulase, ela pode ser utilizada para a identificação do Staphylococcus aureus in vitro e ela também tem um papel importante na patogênese in vivo, né? Porque essa enzima, ela consegue converter fibrinogênio em fibrina, né? O que leva os estafilococos a se agruparem
Na verdade, a presença da coagulase, ela está diretamente relacionada a um potencial patogênico invasivo desse micro-organismo e está diretamente implicado também na capacidade de produzir abscessos, né? Outra enzima bastante importante é a catalase, né, que classifica o grupo dos estafilococos em catalase positivos, diferente dos estreptococos, que são catalase negativos. Então, a catalase, ela catalisa a reação, né, de transformação de peróxido de hidrogênio, que é microbicida, e ele é convertido em oxigênio e água, que é inócuo para a bactéria. Uma outra enzima, né, interessante que essas bactérias possuem é a hialuronidase, que o que ela faz é hidrolisar o ácido hialurônico, que é um componente, né, presente no tecido conjuntivo humano, né, que é o hospedeiro para essas bactérias. Então, como essas bactérias produzem ácido hialurônico, esse é um fator de propagação e de disseminação da infecção para planos mais profundos, né, nos tecidos do hospedeiro. Outras enzimas também importantes como fator de virulência é a fibrinolisina, que dissolve coágulos de fibrina, também facilitando a propagação de estafilococos, né, pelo organismo do hospedeiro. Enzimas como lipases, que elas hidrolisam lipídios presentes no nosso corpo, dessa forma favorecendo a sobrevivência e o crescimento de Staphylococcus aureus em áreas mais gordurosas, em áreas com mais produção de sebo do nosso corpo, porque na verdade a nossa gordura ela tem uma função também em atuar como antimicrobiano natural, né? Algumas bactérias não resistem, não sobrevivem nessa gordura, mas o Staphylococcus aureus sim, devido à presença dessas enzimas, né? Outra enzima extremamente importante, né, como fator de virulência, né, e de agravamento das infecções e que atrapalham muito, né, por vezes no tratamento, que são as enzimas beta-lactamases, né, produzidas por muitas, a grande maioria das cepas produz. Então, essas enzimas, elas hidrolisam o anel beta-lactâmico de vários antimicrobianos, né, tornando esse antimicrobiano inócuo, né, sem eficácia para o Staphylococcus aureus. Aí você vai me dizer, poxa, professora, quantas doenças, né, que essa bactéria é capaz de produzir? Nossa, como é que eu vou adquirir, como é que eu, o meu paciente, a gente fica doente, né, com essa bactéria? Como é que eu vou adquirir isso, né? Então, em primeiro lugar, pessoal, o mais importante, né, são que essas bactérias elas estão presentes no nosso corpo, né? Elas fazem parte da nossa microbiota normalmente, né? Então, como a gente viu no início da aula, elas podem estar presentes na nossa pele, né? No nariz, nos nossos genitais, nas nossas vias respiratórias e até no nosso intestino, né? Então, a principal forma de contato que nós temos são com nossas próprias bactérias a partir do momento em que há uma baixa da nossa imunidade, né? Um exemplo melhor, né, que a gente pode ver em relação a isso são aqueles abscessos, né, que aparecem ali na axila, em regiões mais gordurosas, como próximo às nádegas, próximo ao abdômen, nas costas, né, que normalmente são causadas por Staphylococcus aureus, né, assim como o ordelo ou o terçol. Quando a nossa imunidade baixa, né, normalmente são períodos em que aparecem as infecções pelo Staphylococcus aureus, né? Mas não só proveniente da nossa própria microbiota, ambientes contaminados, né? Objetos, né, contaminados, como catéteres, suturas, próteses, né? Objetos contaminados inseridos em indivíduos hospitalizados com a imunidade baixa, né, também podem levar essa contaminação. E óbvio que também as mãos de profissionais de saúde, né. A lesão típica ocasionada pelo Staphylococcus aureus é o furúnculo ou outros abscessos localizados. A bactéria se estabelece e se multiplica em um folículo piloso e provoca então a necrose tecidual. A coagulase, que é a enzima produzida pelo micro-organismo,
tem a capacidade de coagular a fibrina ao redor da lesão, resultando na formação de uma parede que limita, de certa forma, esse processo. É então esta parede reforçada pelo acúmulo de células inflamatórias, como neutrófilos, macrófagos, e posteriormente ocorre a deposição de um tecido fibroso que vai levar a uma cicatrização final. É importante salientar que a partir de qualquer foco de infecção localizada, pode ocorrer a propagação dessa infecção para órgãos internos a partir de vasos linfáticos e de vasos sanguíneos. As doenças ocasionadas pelo Staphylococcus aureus nos hospedeiros humanos podem ser decorrentes da produção de toxinas, associadas a um processo inflamatório, como no caso da toxina da síndrome do choque tóxico, das toxinas esfoliativas. As doenças podem ser decorrentes também apenas da produção de toxinas, como no caso da intoxicação alimentar causada pelas enterotoxinas estafilocóccicas. As doenças podem ser decorrentes também da associação de toxinas com citotoxinas, como as hemolisinas e as leucocidinas, que causam diretamente um processo inflamatório porque são tóxicas, para vários tipos celulares. E podem ser decorrentes ainda, desse processo inflamatório causado pela junção, de todos os fatores, citotoxinas, toxinas, fatores de virulência relacionados à estrutura do Staphylococcus aureus, como nós vimos no início da aula, e ainda da produção de algumas enzimas que têm uma atividade alguma semelhante a toxinas, E aí enzimas como a coagulase, a fibrinolisina e a hialuronidase, proteases, nucleases e lipases. Bom, então como nós vimos até o momento, as manifestações das doenças causadas por Staphylococcus aureus podem ser resultantes dos fatores de virulência desse micro-organismo através da produção de toxinas, através de manifestações inflamatórias ou da junção de toxinas com inflamação, tá? Quando a gente fala das outras espécies que são importantes também, dentro do grupo dos estafilococos, como o Staphylococcus epidermidis e os saprofíticos, tá? É importante a gente saber que todas as manifestações de doenças ocasionadas por essas duas espécies, tá? Não são levadas em conta a produção de toxinas, tá? Porque essas espécies não produzem toxinas diferentemente do Staphylococcus aureus, tá? Então, todas as manifestações de Staphylococcus epidermidis e saprofíticos no hospedeiro humano são decorrentes de multiplicação e processo inflamatório ocasionado por fatores de virulência desses micro-organismos, tá? E as manifestações clínicas mais comuns de infecção por Staphylococcus epidermidis, estão relacionadas principalmente a infecções em catéteres, em próteses, como próteses de válvulas cardíacas, próteses de articulação de quadril, tá? Porque uma característica importante do Staphylococcus epidermidis é a sua capacidade em formar biofilmes, que são de difícil remoção e muitas vezes resistente a drogas antimicrobianas. Já o Staphylococcus saprofíticos, o principal quadro infeccioso que este causa é um quadro de infecção urinária em mulheres jovens e sexualmente ativas, tá? Em que pode ocorrer todas as manifestações clínicas relacionadas a esses quadros de cistite, com disúria, que é dor ao urinar, piúria, que é a presença de pus, decorrente de muitos leucócitos na urina, e hematúria, que é o sangue na urina decorrente da presença de hemácias na urina. E agora vamos falar mais um pouco sobre as manifestações inflamatórias das doenças causadas por bactérias do gênero Staphylococcus, Mas principalmente a gente vai se referir à espécie Staphylococcus aureus. Então essas bactérias, elas podem causar quadros infecciosos cutâneos
superficiais, quadros infecciosos profundos, né? Variando desde uma foliculite, um furúnculo, que são lesões mais localizadas, a lesões mais profundas, né? E que cursam com sintomas gerais, como febre, mal-estar, né? Como o carbúnculo e a celulite, né? E aí a gente tem várias outras manifestações cutâneas, né? Como o panarício, que é o chamado popularmente, né, de unheiro, que é aquela infecção no canto da unha, né? Normalmente quando ocorre um corte ou puxa, né, aquele cantinho de unha, posteriormente pode aparecer o panarício, né, com a deposição do pus. E aí vem infecções também de feridas pós-operatórias, né? Já que os estafilococos são bactérias que estão presentes na microbiota da nossa pele, então pode ocorrer essa contaminação. Infecções oculares, como as blefarites, né? Celulite, né, orbital, celulite periorbital, que já são infecções mais profundas, né? Que podem evoluir, inclusive, para infecções mais graves, principalmente em pacientes imunossuprimidos. E aí vem os quadros de mastites também, principalmente durante o período do puerpério, né? Tem infecções também de órgãos internos, abscessos de órgãos internos, no baço, no fígado, nos rins, podem ocorrer a partir de alguma lesão localizada, de algum foco inicial de infecção através da corrente sanguínea ou dos vasos linfáticos, né? Podem ocorrer pneumonia também, né? Embora não seja tão comum a pneumonia causada por estafilococos, né? E a partir de qualquer uma dessas lesões localizadas, né, pode ocorrer a sepse, né? E a sepse causada por estafilococos, né, ou por outras bactérias gram-positivas, tem características similares às causadas por bactérias gram-negativas, né? Embora nessas bactérias gram-positivas não tenha a presença do LPS, mas a grande quantidade do peptidoglicano, né, tem essa função, teria essa função do LPS no estímulo à inflamação no sistema imune do hospedeiro e a resposta, né, imune que geraria esse processo inflamatório, e a gente pode observar os sinais e sintomas que são vistos na sepse. Então, nesse slide, nós observamos lesões típicas, né, causadas pelo Staphylococcus, principalmente o aureus, né? Então, nós temos o furúnculo, né, que é o abscesso superficial, né? E uma lesão profunda, né, que é o carbúnculo, que pode se originar a partir do furúnculo, né? Então, no carbúnculo, a diferença, né, é que, como já é uma lesão mais profunda, há uma disseminação, né, da bactéria através dos seus fatores de virulência, como enzimas, né, como hialuronidase, como estafiloquinase, né, para planos mais profundos, associado aos fatores de virulência que tem essa capacidade de dar essa resposta inflamatória. Então, o paciente já pode ter um acometimento geral, mal-estar, febre, né? É necessário o uso de antibióticos via sistêmica. Outra manifestação cutânea bem comum nos quadros infecciosos por estafilococos são as foliculites, né, que é uma infecção dos folículos pilosa em que é observado vermelhidão e pequenos pontos purulentos decorrentes do processo inflamatório. Normalmente, né, esses quadros são benignos, né, e pode ocorrer uma resolução espontânea ou ainda a necessidade de antibióticos via localizada, né, de uso tópico, ou até mesmo via sistêmica, dependendo do grau de extensão das lesões. Então, nesse slide nós observamos mais lesões características, né, dos estafilococos, que são os abscessos, né? Então, no primeiro e no segundo slide, fotos, né, aliás, nós vemos os abscessos, né? Primeira foto a gente vê um abscesso drenando, né? Um abscesso que foi rompido espontaneamente, né? Na segunda foto nós vemos um abscesso que ainda está fechado, né? É importante observar que esses abscessos eles não devem ser rompidos, né, de forma forçada, né, pelo paciente. Deve esperar a drenagem espontânea, né,
quando o abscesso chega no seu ponto de maturação, de flutuação, né? Ou então serem examinados e, se necessário, né, feita a remoção por um profissional médico. Na terceira foto, né, nós observamos um panarício, né, que são aquelas frequentes inflamações nos cantos de unha, né, decorrente de alicates de manicure contaminados, ou o rompimento, né, da barreira cutânea protetora da pele, da cutícula, né, em que há inicialmente um processo inflamatório e posteriormente a produção de pus, né? Todos esses processos, eles são resolvidos, né, com a limpeza e o uso de antimicrobiano apropriado para cada caso. Uma outra manifestação cutânea, né, das infecções causadas por Staphylococcus aureus é o impetigo, né? O impetigo, ele não é causado somente por Staphylococcus aureus. Há uma outra bactéria, o tucoco gram-positivo, né, que é o Streptococcus pyogenes, que também pode ser responsável por esses quadros. Inclusive, não dá para fazer uma distinção clínica, né, porque a clínica é a mesma para os dois tipos de bactéria, né? Inclusive pode haver uma infecção causada pelos dois tipos bacterianos simultaneamente, né? Então, o impetigo é uma infecção cutânea caracterizada pela presença de crostas, né, contendo pus, crostas avermelhadas, semelhantes a feridas, né, se essas crostas forem retiradas, ocorre a formação de novas crostas, né, e uma característica também importante, né, do impetigo é que é uma doença contagiosa, né, pode haver a propagação de uma pessoa a outra, né, através do contato com essas lesões. O impetigo bolhoso é outra manifestação cutânea causada por bactérias do gênero Staphylococcus e ainda pelo Streptococcus pyogenes, né? No impetigo bolhoso, ocorre a formação de bolhas contendo um líquido claro ou amarelado, né? Essas lesões elas podem ser localizadas ou espalhadas por todo o corpo. O impetigo bolhoso também é contagioso, né? E é mais comum em crianças, principalmente crianças recém-nascidas ou bebês. A celulite periorbital e a celulite orbital são complicações que podem ocasionar também decorrente dos quadros infecciosos por estafilococcus ou ainda por outras bactérias, até mesmo como Haemophilus influenzae. A celulite periorbital é a infecção da pálpebra e porção anterior do septo orbitário. Já a celulite orbital afeta o tecido dentro da órbita e em volta e atrás do olho, né? A celulite periorbital é a mais comum, né? Já a celulite orbital, né, é mais grave e pode evoluir para sérias complicações, como a meningite, sepse ou até mesmo a perda da visão. O paciente costuma apresentar sinais clínicos de inchaço, né, no olho, dor, o olho vermelho, sintomas gerais como febre, limitação da visão, limitação dos movimentos dos olhos, tá? É indicado fazer uma cultura, né, desse material, da secreção dos seios nasais e ainda exames de imagem, como a tomografia computadorizada, imagem obtida por ressonância magnética da órbita, né, do paciente. O tratamento pode ser ambulatorial, no caso da celulite periorbital, né? Já no caso da celulite orbital, que é mais grave, né, o paciente deve ficar internado, né, e receber antibióticos por via endovenosa. A mastite é uma infecção das mamas e ductos mamários que ocorre durante o período da amamentação, né, principalmente nas suas 12 primeiras semanas, e acomete cerca de 2 a 10% das lactantes, né. Nessa população, né, a mastite puerperal se caracteriza como uma sensibilidade, uma dor e uma vermelhidão na região do seio afetado, que pode ser uni ou bilateral. Pode ocorrer ainda
sintomas gerais, como uma sensação de fadiga, né, um cansaço, febre, né, e ainda calafrios. Se não tratada, né, com antibióticos, que normalmente são recomendados, a penicilina, a cefalosporina, né, se não tratada adequadamente, pode evoluir para abscessos mamários e, inclusive, sepse. Uma complicação relativamente comum, causada por Staphylococcus aureus e outras espécies, como Staphylococcus epidermidis, é a contaminação de tecidos operados, né? Essa contaminação ela pode ocorrer porque esses estafilococos fazem parte da microbiota normal da pele, mas ainda pode ocorrer a contaminação de superfícies, né, como gases, catéteres, drenos e fios de sutura com esse micro-organismo e assim levar a contaminação para esses tecidos recém-operados. O Staphylococcus aureus também pode ser responsável por quadros de infecção do tecido ósseo, a osteomielite, que pode ocorrer de forma aguda, né, secundária a traumatismos, ou de forma crônica, né, como extensão da forma aguda, ou ainda resultado de disseminação do micro-organismo por via hematógena, né. Pode ser uma infecção bastante grave e difícil de tratar. A endocardite infecciosa é uma infecção do revestimento interno do coração, geralmente envolvendo as válvulas cardíacas. É uma infecção grave, né, resultante da circulação de micro-organismos, normalmente bactérias, né, nesse caso Staphylococcus, na circulação sanguínea que vai se depositar nos tecidos cardíacos, como eu disse, principalmente as válvulas. O paciente apresenta sintomas generalizados como febre, calafrios, fadiga, né? É necessário tratamento com hospitalização, né, para o uso de antibióticos via endovenosa e em alguns casos pode ser necessário inclusive cirurgias. Outros quadros infecciosos ditos profundos, né, são as manifestações de pneumonia, né, que embora não sejam comuns, pneumonias por estafilococos, pode ocorrer, né, em pacientes de pós-operatório ou após quadros secundários a uma infecção respiratória viral, né. Outras manifestações inflamatórias profundas, né, são os abscessos em órgãos internos, né, ditos abscessos metastáticos, né. Esses abscessos ocorrem a partir da disseminação, né, da bactéria, a partir de um foco localizado de infecção, que pode ser um ferimento cutâneo, né, inicial, a partir dos vasos sanguíneos ou linfáticos, tomam a circulação, né, e vão se depositar em órgãos internos. Um quadro de doença bem conhecido são as intoxicações alimentares causadas pelas enterotoxinas, né, dos Staphylococcus aureus, que existem, como a gente já viu, pelo menos 8 tipos diferentes, né, dessas enterotoxinas. E elas são formadas, né, no alimento quando esse alimento está contaminado, né, com cepas de Staphylococcus aureus produtoras dessas toxinas, né. Esse alimento, então, ele passa por um processamento, né, e por um cozimento. A gente diz que ele recebeu um tratamento térmico. Por exemplo, um frango que foi cozido, né, e ele é manuseado posteriormente. Esse frango ele é desfiado, por exemplo, né, com uma pessoa que ou tocou no nariz, né, sendo uma pessoa que tem Staphylococcus aureus nas suas fossas nasais, ou então tinha algum ferimento cutâneo contaminado, né, com essa bactéria produtora de enterotoxina, e aí essa pessoa toca nesse alimento, né, que pode ser esse frango, tá desfiando esse alimento, contamina o alimento, né, mesmo que esse alimento ele seja aquecido posteriormente, isso não vai degradar a toxina, né, a enterotoxina que foi produzida pelo micro-organismo, né. Se esse alimento estiver contaminado
com Staphylococcus aureus, eles vão se multiplicar até uma quantidade de 10 elevado a 5 unidades formadoras de colônias de Staphylococcus aureus por grama de alimento, que é uma quantidade suficiente para produzir toxinas, né, em quantidade suficiente também para causar sinais e sintomas, né, em quem for, na pessoa que for ingerir esse alimento, né, que aí vai apresentar, né, aqueles sinais e sintomas característicos da intoxicação alimentar, né, pelo Staphylococcus, por toxina do Staphylococcus aureus, que é principalmente o vômito, né, mas as cólicas abdominais, em alguns casos pode ocorrer também a diarreia, que podem levar a uma desidratação, né? Os sinais e sintomas, eles costumam ocorrer de forma relativamente rápida, né? Algumas horas após a ingestão do alimento. O diagnóstico laboratorial das infecções estafilocóccicas se baseia na colheita do material suspeito da infecção, quer seja urina, sangue, algum fragmento de tecido, fragmento de órgãos internos, pedaços de osso e até mesmo catéteres. Esse material deve ser semeado ou imerso em meio de cultura, e o interessante é que os estafilococos são bactérias que crescem bem em quase todos os meios de cultivo, né? Aqui nessa foto, por exemplo, a gente vê um crescimento bacteriano, né? Após ser incubado em estufa, 37 graus, que é a temperatura ótima de crescimento. E são cepas que normalmente são cepas hemolíticas, né? Que quando crescem água sangue fazem hemólise, tornando um halo mais claro ao redor dessas colônias. E a gente observa que são colônias acinzentadas, colônias claras, né? Convexas, e normalmente quando elas são cultivadas à temperatura ambiente, né? Ao invés de serem cinzas ou brancas, né? Costumam ser colônias mais amareladas. Após o crescimento bacteriano em uma placa de cultivo, por exemplo, de água-sangue, nós podemos pegar um pouco dessa colônia, fazer uma lâmina, fazer uma coloração de Gram, né, e observar ao microscópio, né, na lente de imersão, o que a gente está observando aqui na figura à direita, né, que é o formato típico dos estafilococos, né, que são cocos gram-positivos agrupados em cachos, né, como se coram em roxo, a gente diz que é muito semelhante a cachos de uva, né? E na figura da esquerda, nós observamos uma coloração também de Gram, né? Mas diretamente a partir de material clínico de paciente e não a partir de cultura, né? Então, nós vemos pequenos grupos, né, de células de bactérias, né? Isolados ou células isoladas ou em pequenos grupos, né? E ao fundo a gente vê debris, restos celulares. E aqui nós temos o teste da catalase, um teste laboratorial básico, né, de identificação, que vai diferenciar os estafilococos, que são catalase positivos, ou seja, produzem enzima catalase, dos streptococcus, que também são cocos gram-positivos, mas que não produzem enzima catalase. Então, a gente vê que a esquerda é uma prova positiva, né? E à direita nós temos uma prova negativa. Então, esse teste é feito utilizando um pouquinho de uma colônia, né, de crescimento de 24 horas, né, de estafilococcus ou da bactéria que a gente queira identificar. E imergindo um pouco numa solução de peróxido de hidrogênio a 3%. Quando a gente faz essa emulsão, se essa bactéria tiver enzima catalase, imediatamente a gente verifica a formação de bolhas, uma efervescência, né? Mostrando que a prova é positiva. Se a bactéria não tiver a enzima catalase, é exemplo de cocos, né, dos streptococcus, não forma, né, essa reação de efervescência e é uma prova negativa. Dando sequência à identificação dos estafilococos, né? Após ter uma cultura crescida, após realizar a coloração de Gram e ver que se trata de um coco gram-positivo, após realizar o teste da catalase e verificar que é uma prova catalase positiva, é feita então a prova da coagulase, que pode ser em tubo
ou em lâmina, né? Nesse caso, a gente está mostrando aqui uma prova feita em lâmina, né? Então, a prova da coagulase, ela é utilizada para diferenciar o Staphylococcus aureus, que produz a enzima coagulase, ou seja, uma bactéria coagulase positiva, de outras espécies de Staphylococcus, né? Principalmente os saprofíticos e o epidermides, que são chamados de Staphylococcus coagulase negativos, né? Então, essa prova é realizada utilizando-se uma lâmina de microscopia, né, e emulsionando um pouco da colônia, né, que a gente quer identificar, da bactéria Staphylococcus, a gente emulsiona com um pouquinho de plasma humano ou de uma forma mais, digamos assim, indicada, né, a gente usa o plasma de coelho, né, então emulsiona com um pouquinho da colônia. Se apenas houver uma emulsificação, né, de uma forma homogênea, como a que a gente observa à esquerda, né, no desenho, é uma prova negativa, né? Se houver a formação de pequenos grumos, né, nessa emulsão, nessa emulsificação, a gente diz que é uma prova positiva, né? Ao contrário do teste da catalase, que é um teste bem fácil de ser observado, o teste da coagulase, ou a prova da coagulase, requer um observador mais experiente para poder fazer essa identificação de uma forma correta, tá certo? Então, os Staphylococcus aureus são coagulase positivo e Staphylococcus epidermides e saprofíticos são coagulase negativos. Se o teste da coagulase der como resultado uma bactéria coagulase negativa, né, presumindo que sejam Staphylococcus epidermides ou saprofíticos, né, nós damos seguimento à identificação realizando o teste de resistência à novobiocina, que é um antimicrobiano que só é utilizado in vitro, né. Então, nesse caso, nós utilizamos uma placa de agar-sangue, né, semeamos a cultura que nós queremos fazer a identificação e colocamos um disco de novobiocina em cima da cultura, incuba na estufa por 24 horas, né? Após as 24 horas, nós retiramos da estufa e observamos o resultado. Caso ao redor do disco de novobiocina não haja crescimento microbiano, né, nós dizemos que a bactéria ela é sensível à novobiocina, né? Nesse caso, é identificada como Staphylococcus epidermides. Já caso haja crescimento bacteriano ao redor do disco de novobiocina, nós dizemos, né, que a bactéria ela é resistente à novobiocina, o que identifica essa bactéria como Staphylococcus saprofíticos. Então, o diagnóstico laboratorial ele pode ser feito no laboratório de microbiologia de uma forma totalmente manual, né? A exemplo da semeadura nas placas, da leitura, da realização de algumas provas bioquímicas e laboratoriais, né? Como nós vimos da catalase, da coagulase, da resistência à novobiocina. E esse diagnóstico ele pode ser feito também, né, de uma forma automatizada, né? Que usam grandes máquinas, né, com cartões que contêm várias provas bioquímicas, né, em miniatura, e cartões que também contêm várias concentrações e várias drogas de antimicrobianos para serem testados, né. Então, esses cartões, eles são fornecidos por empresas, né, de equipamentos. Um exemplo desses testes é o Vitek, né, do laboratório Biomerrier, né, e ele fornece resultados em 4 a 6 horas, né, aproximadamente. Tem resultados bastante confiáveis porque são sistemas ligados a uma base de dados de identificação, né. Tem outros métodos de diagnóstico laboratorial também que usam sistemas semi-automatizados, né. Um exemplo, como a gente vê aqui nessa figura, é o RapidD Staph Plus, né, que é da Biomerrier também, se não me engano. E esse teste, né, ele é semi-automatizado porque o microbiologista, o técnico de laboratório, deve preparar a cultura, né, e inserir nos poços, né, que contém
quantidades menores de reagentes e fazer uma leitura, né, o próprio técnico ou microbiologista que faz a leitura, né, do resultado dessa identificação, né, que é dada por um perfil numérico e inserido numa base de dados e um software para ver qual seria a bactéria a ser identificada. Já o diagnóstico laboratorial de quadros suspeitos de intoxicação alimentar, né, por enterotoxinas estafilocóccicas, né, é feito a partir da suspeita clínica, né, do paciente, é sugerida a coleta de uma porção do alimento suspeito, alimento implicado, né, ou ainda de vômito, né, de material biológico do paciente. E aí esse material, ele não é enviado para cultura, né, porque se quer identificar a toxina presente no alimento ou no material do paciente. Mas esses testes só são realizados em laboratórios de referência, né? Não é todo laboratório que faz esse tipo de identificação. Então, como fazer o tratamento do paciente acometido por uma infecção estafilocócica, né? Seja ela uma infecção mais superficial, né? Mais simples, ou uma infecção profunda. Então, o Staphylococcus é uma bactéria que ela tem uma sensibilidade extremamente variável e é uma bactéria que muito comumente apresenta resistência a diversos antimicrobianos. Então, é sempre indicado, sempre que possível, né, realizar a cultura microbiana e o teste de sensibilidade a antimicrobianos, o TSA, né? Até porque nós sabemos que grande parte, mais de 90% das cepas de Staphylococcus, né, principalmente do aureus, são resistentes à penicilina G, né? Porque o principal mecanismo, né, é a produção de beta-lactamases, que são enzimas que hidrolisam o anel beta-lactâmico de diversas drogas, né? E ainda a alteração de proteínas ligadoras de penicilina também pode ser outro mecanismo de resistência. Então, nesses casos, deve-se utilizar no paciente penicilinas resistentes a beta-lactamases, como a meticilina, que aqui no Brasil é comercializada como oxacilina, né? Ou outras drogas, né? Que fornecem um suporte terapêutico, né? Melhor nesses casos, como a vancomicina, como a linezolida, a combinação, né? A associação a quinopristina com dalfopristina e a própria daptomicina, né, que são drogas mais atuais utilizadas na terapêutica de infecções estafilocóccicas graves. Então aqui nós observamos como rapidamente, né, as bactérias adquirem resistência a antimicrobianos, o que inviabiliza uma série de tratamentos terapêuticos nesses pacientes, né? Então, a penicilina, ela foi descoberta, ela começou a ser utilizada, né? Ela foi descoberta antes, na década de 20, mas ela começou a ser utilizada comercialmente no início da década de 40, né? Já no ano de 1944, surgiam primeiras cepas de Staphylococcus aureus que eram resistentes à penicilina, pelo mecanismo de produção de penicilinases, né? Enzimas produzidas por essas cepas bacterianas que hidrolizavam o anel beta-lactâmico das penicilinas, tornando uma substância sem atividade antimicrobiana. Já em 1961, né, surgiram as primeiras cepas resistentes à meticilina, né? A meticilina é uma penicilina resistente a beta-lactamases produzidas por bactérias, né? Mas aí essas cepas de Staphylococcus aureus desenvolveram um outro mecanismo, que é a alteração das proteínas ligadoras de penicilina, né? Que são sítios ativos, né? Onde essas drogas se ligam para poder exercer o seu efeito terapêutico, né? E aí surgiram os chamados micro-organismos MRSA, né? Que são Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, né? E aí essas infecções passaram a ser tratadas, né, com drogas como os glicopeptídeos, né, representados pela teicoplanina e pela vancomicina, né? Então a gente sabe que até o ano de 1996, todas essas cepas de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina eram sensíveis aos glicopeptídeos, tá? Mas, a partir desse ano, né,
foi relatado no Japão a primeira cepa, né, com uma resistência, que a gente diz que era uma resistência intermediária aos glicopeptídeos, precisava aumentar a dose, aumentar a concentração para que essa bactéria se tornasse sensível, né? E aí, no ano seguinte, esses casos também foram ocorrendo em outros locais, como nos Estados Unidos, em Michigan, Nova Jersey, Nova York, Illinois, né? E até que no ano de 2002, né, foi isolado nos Estados Unidos uma cepa de Staphylococcus aureus com resistência total à vancomicina, o que era considerado um desastre, né? Até surgirem outras drogas, né, também capazes de tratar esses pacientes, como daptomicina, como quinupristina, dalfopristina, como a linezolida, né, também utilizados para o tratamento dessas infecções estafilocócicas graves. Com relação ao tratamento da síndrome do choque tóxico, esse envolve diretamente a administração de fluidos endovenosos, né, como soro fisiológico, ringer com lactato, a administração também de drogas vasopressoras e inotrópicas, e a administração de antimicrobianos como as penicilinas resistentes às beta-lactamases, como por exemplo a meticilina ou a oxacilina. E ainda a remoção de tampões, né, por exemplo, tampões nasais, tampões absorventes, ou a remoção e desbridamento, ou a limpeza de sítios locais no corpo, né, sítios corporais infectados que possam ser a origem dessas fontes de infecção. No caso dos abscessos, o tratamento inclui ainda a drenagem, que pode ser de forma espontânea ou cirúrgica, né, desses abscessos, e ainda a remoção de catéteres ou dispositivos que possam estar contaminados e dessa forma estarem diretamente implicados no processo infeccioso pelo Staphylococcus. No caso da intoxicação alimentar causada pelo Staphylococcus aureus, normalmente são quadros que eles são autolimitados, né? Mesmo que o paciente não use medicação, ele vai ficar bom. Em alguns casos é necessário realizar um tratamento de suporte, né, que pode ser necessário o uso de antieméticos, né, por via oral ou por via injetável, né. Caso o paciente aceite, né, deve ser realizada a ingestão de líquidos, também por via oral, né, ou, caso necessário, pode ser feita a reposição hidroeletrolítica através de administração de fluidos endovenosos, né, como soro fisiológico, soro glicosado ou ringer lactato, né. Devido ser um quadro de intoxicação, né, alimentar, a doença ela é manifesta principalmente, né, pela ingestão de toxinas do Staphylococcus aureus, não é indicado, não é necessário o uso de drogas antimicrobianas, somente o tratamento de suporte. Então, como fazer a prevenção e controle das doenças causadas por Staphylococcus? Então, primeiramente, a gente já viu que a principal forma de contato é através das nossas próprias bactérias, né? Do nossos próprios Staphylococcus que estão presentes na nossa microbiota. Então, cuidar da gente, cuidar da nossa imunidade, melhorar a nossa imunidade, né? Assim como a limpeza e a lavagem frequente das mãos, limpeza de lesões que possam ser focos, né, de infecção e de produção de toxinas por essas bactérias. Pessoas que trabalham em hospitais, né, e que possam ter albergar cepas de estafilococcus patogênicas, né, principalmente nas suas fossas nasais. Então, essas pessoas têm que ser identificadas, né, e elas têm que ser tratadas e elas têm que ser removidas de áreas de alto risco, ou seja, aquelas áreas que têm pacientes com maior probabilidade de serem infectados e de ter doenças graves, né, como os centros cirúrgicos, berçários, unidades de terapia intensiva, né. E outra forma de prevenir, né, que ocorram infecções por esse micro-organismo é o uso de antimicrobianos em cirurgias pré-operatórias, quando assim indicado.
E então, meninos, eu vou finalizar dizendo para vocês que não dá para estudar só pelos slides, né? Infelizmente. E aí vocês vão me perguntar, então, professora, por onde é que eu estudo? Então, os 4 livros que eu super recomendo para vocês são esses que eu coloquei aqui nessa ordem, tá? Em primeiro lugar, o livro do Javits, depois o livro do Murray, em terceiro o Trabuzzi e em 4 o Tortora. Todos 4 são livros muito bons de microbiologia médica, mas um que eu acho mais completo, né, que abrange mais conteúdos, né, como eu sempre falo nas aulas, eu acho o livro do Javits, mas vocês podem estudar por qualquer um desses, tá bom? Então, obrigada e até a próxima aula.